Depois de muita queda de braço entre o Executivo, né, e o Congresso Nacional, nós vimos que o veto 55 de 2019 ele foi derrubado. E numa votação muito polêmica, muita discussão. E aí o que aconteceu? O que esse veto se referia? Né? Nós já temos vídeo no canal a respeito disso. Ele se referia a vetar que a renda familiar per capita ela fosse de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. E o governo lá deu as suas razões do veto, né? Entendendo que não poderia por causa da questão orçamentária, da questão fiscal, inclusive da questão constitucional. Mas mesmo assim o veto foi votado e foi derrubado. Anteriormente, o presidente recebeu a legislação que já havia, né, há algum tempo no Congresso e vetou. Por isso que se discutia essa questão do veto, se permanecia o veto ou se derrubava o veto. Mas ontem surgiu novidades, porque o ministro, né, Paulo Guedes, ministro da Economia, ele disse, né, que não vai ficar inerte, que não vai acatar pacificamente essa situação. Por quê? Porque essa situação gera um prejuízo, ou seja, gera uma despesa de 20 bilhões de reais. E isso é uma situação que o governo não tem capacidade para comportar. Mas eu sou o Dr. Antônio Teixeira e antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E o ministro, ele entende que a votação ela não correu de uma maneira regular, né? Porque não é o fato de você simplesmente aumentar, mas tem que apresentar da onde vai sair esse dinheiro, ou seja, da fonte de custeio. E nas questões orçamentárias é necessário que se faça alguns demonstrativos dos impactos financeiros. Então, qual é o problema que está acontecendo nessa situação, segundo o governo? Nós temos aí uma questão constitucional, ou seja, segundo o governo, né, segundo o Poder Executivo, existe uma inconstitucionalidade, fere também a lei de responsabilidade fiscal, porque o governo não vai conseguir executar essa situação, por senão está incidindo dentro da situação de crime fiscal, da mesma maneira também que fere a questão da lei de diretrizes orçamentárias. Então, já foi falado, né, perguntado lá o ministro, a imprensa fez várias perguntas e ele deixou claro que isso aí vai parar no Supremo Tribunal Federal por conta dessa situação de inconstitucionalidade. Também o governo pretende recorrer ao Tribunal de Contas da União por conta dessas outras questões, tanto fiscal quanto da questão da lei orçamentária. E aí as pessoas que estavam, né, ansiosas ou que já estavam contando, que já poderiam ingressar nesse benefício. Por quê? Porque com o aumento da renda per capita para meio salário mínimo, ia aumentar a possibilidade, né? Mais pessoas iam poder ingressar nesse benefício, né? Isso está todo mundo falando, isso é a questão lógica. E da mesma forma, muitas pessoas que poderiam, né, ter ultrapassado esse 1/4 do salário mínimo e vinha sair do benefício, elas vão continuar, porque elas vão estar dentro do meio salário mínimo, ou seja, a renda familiar per capita dessas pessoas estariam dentro de meio salário mínimo, então elas permaneceriam. Então a quantidade de pessoas que estão dentro do benefício, elas vão aumentar consideravelmente. E o governo, ele não aceitou essa situação. Essa queda de braço, ela não só atrapalha essa questão dos beneficiários, mas ela também se reflete na economia. Nós estamos vendo que a economia ela está meio bagunçada, né, por conta dessa crise e também dessa doença que vem se alastrando aí no mundo todo, né? Então as pessoas estão parando de trabalhar, estão tendo que fazer quarentena para isso não se alastrar, para isso não propagar. E aí vem mais essa situação e nós vemos que a bolsa fica maluca, o dólar sobe demais, isso tudo também acaba prejudicando a população. Mas o fato é que o governo não vai aceitar pacificamente essa situação. Ele vai, né, nos próximos dias, tá tomando as medidas que ele entende ser cabível. Agora, depois do veto derrubado, isso vai ao presidente para a sanção, que ele tem 48 horas para poder fazer, né, a sanção da lei, né, com base que o veto foi derrubado. Porém, se ele não fizer, isso vai caber, né? Isso caberá ao presidente do Senado. E se isso acontecer, mais uma vez nós estamos vendo que a briga ainda não terminou. Isso sendo efetivado, o caminho, né, que nós estamos vendo vai ser a justiça e a implantação dessa situação ela fica suspensa, fica indefinida, né? Por enquanto, o que nós estamos vendo é que está seguindo esse caminho, vai ficar suspensa
até uma discussão final a respeito do assunto. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.